Queremos aqui mais uma vez poder agradecer a presença dos nossos amigos e amigas, aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal da Igreja no Gama, que têm acompanhado os nossos vídeos aqui. E hoje nós queremos compartilhar com você, aliás, dar continuidade com essa leitura desse livro. É um pequeno compartilhar que nós estamos trazendo para você, que é um projeto aqui da nossa igreja, chamado Livro na Minha Mão, para poder facilitar o acesso dos nossos irmãos e irmãs à leitura e encorajá-los a lerem. E eu fiquei hoje com o segundo capítulo desse livro, que se chama O Ministério da Reconciliação, que é um capítulo muito especial nesse livro, bastante tocante para nós, seres humanos, porque ele não trata somente da nossa reconciliação diretamente nós e Deus, mas também a nossa reconciliação com os homens. E para poder ilustrar essa questão da reconciliação, nós vamos ver a imagem do tabernáculo. Se você não conhece, durante aqui a nossa mensagem, você vai ter uma imagem visual do que nós estamos falando acerca do tabernáculo. Então, a nossa reconciliação, espiritualmente falando, ela é progressiva. Ela tem estágios que nós devemos buscar e vivenciar diariamente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas antes de nós darmos aqui a nossa continuidade a essa leitura, eu queria convidar você para nós lermos um texto bíblico, que é o que vai dar base para a nossa comunhão, para a nossa conversa de hoje, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o verso 20. Então, você puder nos acompanhar nessa leitura, vai facilitar bastante a sua compreensão do que nós estamos querendo compartilhar com vocês. O capítulo 5 do verso 18 da segunda carta de Paulo diz o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar-se, reconciliação, aproximar, achegar-se. Quando estamos intrigados de mal com alguém, quando estamos em inimizade com alguém, nós nos sentimos bastante desconfortáveis. Isso nas nossas relações aqui pessoais, interpessoal. Nós nos sentimos bastante desconfortáveis, inimizades, nos sentimos desconfortáveis. E para que haja novamente uma aproximação, é necessário que haja reconciliação. Ninguém gosta de ficar intrigado com ninguém, porque não é saudável, não é de bom tom vivermos intrigados com as pessoas. E infelizmente isso acontece demais. E o apóstolo Paulo, aqui ele vem nos trazer uma luz de que tanto nós, humanamente falando, precisamos nos reconciliar uns com os outros, e a reconciliação é um aspecto muito importante na nossa vivência, porque sem essa reconciliação não há relacionamento, não há profundidade de confiança, não há intimidade. Então a reconciliação ela é muito importante. E como eu falei no começo, a nossa reconciliação ela tem 3 fases. Biblicamente falando, usando a figura do tabernáculo. Nós temos no primeiro momento o átrio exterior, nós temos o santo lugar e nós temos mais profundamente o santo dos santos. Então, no decorrer da nossa conversa, nós vamos fazer aí um paralelo dessa reconciliação inicial, intermediária e a mais avançada, digamos assim, que é a reconciliação no santo dos santos. Nós recebemos o ministério, ou seja, nós fomos reconciliados com Deus. Você viu no texto que nós acabamos de ler, que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em inimizade com Deus,
Por isso que, apesar de toda a nossa rebeldia, toda a nossa desobediência, toda a nossa idolatria, há uma intriga do homem com Deus. Nós buscamos de todas as maneiras substituir o Criador com outras coisas, por causa dessa inimizade que existia, e nós não sabíamos como poder nos aproximar novamente de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas ali eram instruídas a oferecerem animais para poder se reconciliarem novamente com Deus, terem os seus pecados cobertos pelo sangue daqueles animais. Na figura do tabernáculo, no ato exterior, havia ali o sacerdote que fazia o sacrifício. Quando alguém pecava, ele levava esse animal ao ato exterior, e o sacerdote recebia esse animal, fazia o sacrifício, e o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal, e para que houvesse uma identificação, ou seja, o animal que ia morrer, na verdade, era eu que deveria morrer, mas como o animal está me substituindo, o sangue daquele animal seria o meu próprio sangue sendo derramado. Então, essa era a maneira que Deus usou no Antigo Testamento para poder reconciliar as pessoas. Por isso que a imagem do tabernáculo é importante, para que a gente possa compreender o significado dessa reconciliação a qual o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Porque certamente quando ele usou esse texto da Escritura, ele estava em mente essa imagem do tabernáculo. Então, inicialmente, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Não há uma outra maneira, não existe nenhum outro subterfúgio, nenhuma outra invenção que nós possamos criar para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Não importa se somos bons aos nossos próprios olhos, se somos justos aos nossos próprios olhos. O que importa aqui para Deus é se nós estamos reconciliados com Ele através de Cristo. Cristo é o nosso elo de aproximação. Cristo é a nossa ponte. É Ele que nos liga novamente a Deus. Por isso que nós somos encorajados a ouvirmos o Evangelho, reconhecermos a condição que temos de inimizade com Deus e entendermos que somente através de Cristo nós podemos novamente nos aproximar de Deus novamente. Deus só vai aceitar-nos se nós tivermos Cristo como nosso substituto, como nosso Senhor. Então, a partir desse momento, nós temos essa reconciliação inicial num átrio exterior. No átrio tem duas figuras ali bastante interessantes, que é a bacia de bronze e o altar do holocausto. O altar do holocausto representa a cruz de Cristo. Ali, logo inicialmente, antes de você entrar para o santo lugar, você precisa necessariamente ter que passar pelo altar de holocausto. Você teria que oferecer a esse animal que eu me referi em seu lugar. Teria que passar por ali. E a bacia de bronze que ali existia, ela tem como significado, como sentido, julgamento. Ou seja, você aceita o julgamento de Deus em Cristo. Essa é a nossa reconciliação inicial. Esse é o passo inicial que nós damos, que é a nossa regeneração. Então, quando eu e você nos aproximamos novamente de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo, nós entramos no átrio ali do tabernáculo, nos reconciliando inicialmente, o primeiro passo da nossa regeneração, essa reconciliação inicial. Nós então agora estamos junto ao altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo, onde Cristo se tornou o nosso substituto. Aqui nós aceitamos aquele sacrifício que Ele fez por mim e por você. Então isso agora nos dá base para que nós possamos avançar num passo a mais, que é achegar-nos ao santo lugar. Antes de entrarmos ao santo lugar, nós temos que passar pelo ato exterior, temos que ter essa reconciliação inicial, temos que aceitar aquele sacrifício, temos que reconhecer o julgamento que Deus fez acerca da natureza humana. O homem está perdido, o homem está caído, o homem está desolado, apartado de Deus. Nós reconhecemos isso. Por isso que nós criamos tantos meios para tentarmos de alguma maneira apaziguar o nosso coração. Mas eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que só tem uma única maneira que Deus estabeleceu, é quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor. Essa foi a forma, essa é a maneira que Deus tem para mim e para você de nos voltar novamente a Ele, onde o caminho se abre para mim e para você é através de Jesus Cristo. Então, nesta reconciliação inicial, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. E o átrio, o santo lugar,
Nós queremos sair do átrio e nós precisamos continuar avançando no processo de reconciliação, que é quando estávamos ali no início, numa parte exterior, que o átrio é uma parte exterior. Nós avançamos um pouco mais agora da nossa experiência, porque nós estamos agora, digamos assim, gabaritados para podermos passar para outra fase, passar para um outro nível da nossa comunhão com Deus, da nossa reconciliação com Deus. E louvado seja o Senhor, porque a nossa reconciliação ela não é de uma vez por todas, ela acontece em aspectos gradativos. Nós vamos avançando, nós vamos progredindo conforme nós vamos crescendo, porque essa de fato é o que Deus espera de mim e de você. Há necessidade de um crescimento, de um desenvolvimento. Nós não podemos permanecer permanentemente num ato exterior, nós precisamos desejar avançar, precisamos desejar crescer em nossa experiência cristã. Então, saindo do átrio, nós vamos agora para o santo lugar, que era um lugar ali intermediário, onde nós também encontramos algumas figuras que nos são apresentadas ali, que é o altar, o santo lugar, que é o ambiente onde nós passamos a servir ao Senhor. Nós agora não recebemos somente o sacrifício de Cristo em nosso lugar, não recebemos e reconhecemos o seu julgamento sobre a humanidade, mas agora nós damos um passo a mais. Nós passamos agora do átrio, que é um ambiente exterior público, para um ambiente mais interno, que é o santo lugar. No santo lugar nós vamos ali, que é um ambiente de serviço a Deus. Agora nós passamos agora a servir ao Senhor. Também servimos aos nossos irmãos, e esta era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Ele entrava no santo lugar, para lhe poder, ele tinha que substituir frequentemente, diariamente, os pães, na parte interior, que haviam 12 pães sobre uma mesa. Ele tinha o candelabro de ouro, que tinha que manter permanentemente aceso, o seu brilho intenso, e nós tínhamos o altar de incenso, que representava as orações. Então eu quero ler com você aqui, ele tinha essas 3 responsabilidades, 3 itens ali do santo lugar, que era a mesa dos pães da presença, o candelabro e o altar de incenso, de acordo com nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 26, quero que você leia e acompanhe comigo essa leitura. Êxodo, capítulo 26, verso 35, diz assim, 35, a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás ao lado do norte. Então ela tinha uma posição correta dentro do santo lugar. E Êxodo 30, verso 6, diz assim, porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, dentro do santo lugar, havia o lugar de serviço. Ele tinha que continuamente, o sacerdote, trocar aqueles pães, tinha que renovar aquele serviço. Ele tinha que manter como uma espevitadeira para tirar as borras que acontecia por causa dos pavios, ele tinha que tirar, que para ficava só a fumaça. Então ele ia lá e cortava para poder que manter a chama sempre acesa do tabernáculo, ou seja, a luz era um aspecto muito importante. E a luz é o que a palavra de Deus traz para nós. Esse candelabro, ele representa a palavra de Deus, a luz que ela traz para nós, na nossa experiência. Nós não temos somente a experiência inicial do julgamento, mas agora nós temos a experiência também de sermos lavados por essa palavra, sermos iluminados por essa palavra, como diz lá o Salmo 119, verso 130, diz assim, olha que coisa linda, ó Senhor Jesus, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, mas na verdade não é esse texto não, é o 105, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vemos aqui que o candelabro tem essa importância de trazer luz, de poder nos iluminar, de poder esclarecer, dar entendimento, para que nós possamos servir da melhor maneira possível ao Senhor. Então,
Na igreja a mesma coisa. Nós temos diversas oportunidades de podermos servir, de poder desenvolver os nossos dons, desenvolver os talentos que nos foram confiados por Deus, para que nós possamos servi-lo e também possamos servir aos nossos irmãos. E por outro lado, nós ainda temos o altar de incenso. Esse altar de incenso aqui, meus queridos, ele representa, ou ele tem como conotação o altar da oração. Nós podemos aqui fazer essa representação, onde nós oramos, onde nós somos encorajados a buscar uma comunhão pessoal com o Senhor. Então esse altar de incenso não é mais um altar de julgamento. É como aqui em Hebreus, no capítulo 4, somos encorajados, estimulados. Hebreus, capítulo 4, no verso 16, diz que nós podemos hoje nos achegar, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então hoje nós somos aí estimulados a buscarmos ao Senhor em oração. Esse passo da reconciliação, de servirmos a Deus, não somente fazendo coisas, não somente Ele fazendo a troca dos pães, não somente Ele fazendo a limpeza do candelabro, mas também nós temos que buscar comunhão com o Senhor, e isso acontece através da oração. A oração ela é fundamental para que nós possamos de fato servir adequadamente ao Senhor, porque vai ser através dela que a nossa intimidade, não a nossa interação, mas a nossa intimidade com Deus aumente. E uma vez que estamos reconciliados dessa maneira, nós podemos então nos achegar a Ele em oração, buscá-lo em oração, ouvir o que Ele tem para dizer para mim e para você. Quando uma vez colocamos os nossos dons, colocamos os nossos talentos a serviço do Senhor na sua igreja, onde nós podemos participar dos pequenos grupos, como um modelo daqueles 12 pães que eles estão postados, os pequenos grupos vão nos auxiliar, que hoje nós chamamos de rede de cuidado, onde você participa, onde você é cuidado, onde você pode cuidar de alguém. Isso vai fazer com que nós possamos de fato crescer a nosso aspecto de reconciliação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos tal oportunidade. Você que já foi reconciliada, você que agora está servindo ao Senhor, você que agora está contribuindo na casa de Deus, está contribuindo com a edificação na casa de Deus, também deve buscar uma vida de oração. Nós não podemos nos preocupar somente em fazer coisas, como ali aquele exemplo de Marta e Maria, atarefado com muitas coisas e com pouquíssimo tempo de poder buscar a face do Senhor, de poder ouvi-lo, de poder receber uma impressão pessoal da parte do Senhor, para que nós possamos de fato melhorar e servi-lo cada vez mais, com mais qualidade, com mais dependência, porque é isso que acontece quando nós oramos. Nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, que nós não somos autossuficientes, nós dependemos da sua graça, nós dependemos da sua misericórdia, nós oferecemos a nós mesmos como um sacrifício, nós colocamos a nossa própria vida nesse altar, nos oferecemos a Ele, porque uma vez Ele se ofereceu, agora é a nossa vez de nos oferecermos a Ele, de nos entregarmos a Ele sem nenhuma restrição. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos estimule, que o Senhor faça-nos crescer cada vez mais nesse processo da reconciliação. Que maravilha poder estarmos hoje reconciliados com o Senhor. E nós sabemos que na nossa trajetória muitas coisas acontecem, somos muitas vezes submetidos a muitas situações ao longo da nossa vida e nos sentimos muitas vezes envergonhados de nos achegarmos a Deus, ou achamos que Deus se cansa das nossas confissões. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se cansa das suas confissões. Essa é uma estratégia que o inimigo de Deus usa com as suas acusações em nossa consciência para nos mantermos afastados do Senhor. Por isso que nós temos o sangue de Cristo, o sangue derramado no Calvário, aquele sangue precioso para poder nos aproximar, para nos manter. Sempre que errarmos, sempre que falharmos, nós podemos confessar ao Senhor e Ele certamente vai nos receber novamente, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor, continuar entregando a nossa vida a Ele, sem interrupções, sem obstáculos, porque hoje nós temos a presença do Senhor. Hoje nós temos que nos achegar a Ele, servi-lo de todo o nosso coração. Nós somos encorajados através da leitura desse livro para isso, com essa figura do tabernáculo, da reconciliação.
somos reconciliados para poder reconciliar com outros. Então, uma vez que nós já tivemos essa reconciliação, agora nós precisamos conhecer um pouco mais da intimidade do Senhor, não somente nas atividades do serviço, não somente, mas uma coisa mais profunda, que é o Santo dos Santos, que é onde todos nós hoje podemos ter acesso livremente, a todo tempo, a todo instante, em qualquer lugar, nós podemos espiritualmente ter acesso ao Santo dos Santos, porque no Antigo Testamento, o Santo dos Santos era um lugar que era reservado somente ao sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote não entrava a todo tempo, a hora que ele queria, não. Ele tinha um tempo certo para poder entrar, e isso acontecia uma vez por ano. Ele não tinha acesso livre para entrar ao Santo dos Santos, porque de fato o nome já diz, Santo dos Santos, ou seja, ali havia a santidade de Deus, ali havia a justiça, a glória de Deus estava ali naquele lugar. Então ele não podia entrar de qualquer maneira, ele não podia acessar de qualquer maneira ao Santo dos Santos. Então, hoje, nós podemos ter acesso direto, meu querido irmão, minha querida irmã, à presença do Senhor. Nós precisamos desenvolver tal intimidade com o nosso Senhor, usando essa figura do tabernáculo. Precisamos ir para uma parte mais profunda, precisamos desenvolver a nossa vida espiritual mais profundamente, conhecê-lo de uma forma mais pessoal. Nós não precisamos mais de intermediário. O povo no Antigo Testamento havia necessidade do sacerdote, havia a necessidade dos sacrifícios. Em Cristo tudo isso acabou, porque o véu que existia, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, este véu ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que Deus tomou a iniciativa, que Deus aceitou aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e ele rasgou aquele véu. Ou seja, eu e você não precisamos mais de intermediários para nos achegar ao Santo dos Santos. Eu quero ler alguns textos com você aqui, para poder encorajar você. Hoje nós não precisamos esperar uma conferência, nós não precisamos esperar um congresso, nós não precisamos esperar um culto, uma reunião da nossa igreja para poder nos reconciliar mais intimamente com o Senhor. Não precisamos mais de um intermediário, de um nome especial, de alguém especial que nós possamos considerar para poder nos reconciliar, para podermos acessar o Santo dos Santos. Hoje eu e você, pessoalmente, podemos ter acesso ao Santo dos Santos, e é isso que nós devemos ser estimulados, encorajados a termos, individualmente, pessoalmente, não transferirmos esse privilégio para outros. Eu e você hoje nós podemos individualmente buscar a face do Senhor no Santo dos Santos, que é o ambiente mais íntimo de comunhão com o Senhor. Quero ler então com você que hoje a situação do Novo Testamento ela mudou. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19, nos diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Olha que maravilha, pelo sangue de Jesus. Não é mais pelo sangue de animais, não é mais pelos nossos atos de justiça, não é mais pela nossa conduta que nós consideramos correta ou incorreta. Hoje nós entramos ao Santo dos Santos por intermédio do sangue. O sangue nos dá a base. Confie na eficácia desse sangue, esse sangue purificador. Então, sempre que se achegar ao Senhor, confessando os seus pecados, creia que o sangue de Cristo, ele é suficiente, ele me qualifica a estar na presença de Deus. Então, não preciso mais de um intermediário. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele diz no verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Ou seja, ele foi rasgado, ele foi partido por mim e por você. Como diz em Mateus capítulo 27, no versículo 51, diz lá que o véu foi rasgado do tabernáculo de alto a baixo. Deus abriu-nos um novo e vivo caminho. Não fiquemos de fora, não fiquemos apartados, não fiquemos distantes do nosso Senhor. E isso é que vai nos manter, meu querido irmão, minha querida irmã, com o nosso espírito aceso, com a nossa alma submissa a Ele, reconhecendo todo o trabalho redentor que Cristo Jesus fez por mim e por você. E hoje Ele nos chama para nos reconciliarmos mais profundamente com o Senhor, limpando os nossos corações de toda má consciência, para que nós possamos realmente servi-lo de todo o nosso coração, que possamos aceitar nesse momento, nesse instante que você está assistindo a este vídeo, a se reconciliar com o Senhor.
Não espere um momento especial, não espere uma ocasião especial, não espere uma pessoa especial, porque essa pessoa, esse lugar, ele já veio, é Cristo. Eu e você só precisamos de Cristo para nos achegarmos a Deus novamente, para nos reconciliar com Ele, para termos paz novamente em nosso coração, termos paz com as pessoas. A reconciliação ela é muito importante. Nós nos reconciliamos com Deus, nos reconciliamos conosco mesmo e nos reconciliamos com as outras pessoas e reconciliamos as outras pessoas com Deus. Porque hoje nós temos o ministério, mas também temos a palavra da reconciliação. Hoje nós temos o poder de poder reconciliar os homens com Deus, assim como eu e você estamos reconciliados. Então vamos aceitar a esse convite, vamos aceitar essa palavra que o Senhor nos trouxe, para que nós possamos realmente nos reconciliar com Ele, nos achegarmos a Ele confiadamente, com toda a intrepidez, como o texto aqui nos mostrou. Então, quero deixar essa palavra para você, para que você seja encorajado a renovar a sua comunhão com Deus, seu serviço ao Senhor, aqueça novamente o seu coração baseado nesse aspecto do tabernáculo, saindo do ato exterior, passando pelo santo lugar e nos achegando mais intimamente ao santo dos santos. E aqui nós podemos permanecer. Não precisamos mais ter medo de sermos fulminados, de sermos atingidos pela ira de Deus, porque agora nós temos uma cobertura que é Jesus Cristo. Cristo, Ele se tornou da parte de Deus a nossa justiça. É Ele em quem nos cobre. Não são o nosso bom comportamento, não é a nossa autojustiça, não. Não é a nossa bondade, não. E nem a nossa maldade também. É Cristo Jesus. Então, aceite essa palavra, guarde-a ao seu coração, abrace-a, receba ela como essa semente e pratique isso. Eu e você hoje nós temos acesso direto ao nosso Senhor, porque o véu foi rasgado. E hoje, como diz Pedro, quero terminar aqui lendo para você, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5 e o verso 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora vamos para o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, amém, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua comunhão com Deus, abençoe o seu serviço ao Senhor e, mais profundamente, a sua entrada permanente ao Santo dos Santos. Hoje nós temos o sangue de Cristo, confie nele, porque certamente esse sangue é confiável. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.